Olá pessoal, aqui é o professor Mauro Margalho para mostrar para vocês um pouquinho do funcionamento de um software que ajuda a gente a fazer todo o procedimento de formatação de roteiros. Tá? Então esse software se chama CeltX e ele existe em duas versões. Tá? Existe uma versão que vocês podem baixar pela internet, eu vou deixar o link aí na parte de descrição, e trabalhar com ele instalado no computador de vocês. E é sobre essa versão que eu vou enfatizar mais o tutorial. E existe uma segunda versão que você pode acessar online, né? Mas essa versão ela tem algumas restrições, né? A não ser que você assine o software. Então vamos lá. Primeiramente eu vou entrar aqui no software já instalado, que é o CeltX. Não tem nenhum segredo de instalação, é só você baixar o programinha e dar instalar e ele vai fazer a instalação para você. Muito bem. Aqui, quando a gente carrega o CeltX, ele pergunta qual é o tipo, qual é o modelo de projeto que você quer desenvolver. Tá? Então tem suporte para projetos de filmes, de áudio e vídeo, de teatro, de roteiro de áudio, enfim. Tá? A gente vai começar mostrando para vocês a parte de filme. Tá? Então eu quero escrever um roteiro e esse roteiro é destinado a um filme, a um curta-metragem, enfim. Então essa aqui é a interface de trabalho do CeltX. É uma interface bem simples de se trabalhar, onde eu tenho que atentar para o seguinte: nessa parte aqui eu tenho os indicadores do que eu vou escrever no meu roteiro. É importante você atentar que, para se usar um roteiro onde você possa ter um formato internacional, ele tem que trabalhar dentro de alguns padrões, né, que são definidos para a escrita de roteiro. Então, para você escrever roteiro, você precisa de um tamanho padrão de papel, de um formato para colocar o diálogo dos personagens. E o legal de se trabalhar com um software desse é que ele já faz tudo isso para você. Então a gente vai primeiro aqui entender cada um desses itens através de um exemplo, como se eu estivesse montando realmente um roteiro. Tá? O primeiro item é o que já vem sugerido aqui, é o item cabeçalho. O que você vai colocar no cabeçalho? O cabeçalho basicamente ele serve para você separar as cenas. Tá? Então eu posso colocar aqui, por exemplo, cena 1. Tá? Normalmente eu preciso fornecer 3 informações quando eu vou iniciar uma cena. Tá? Essas informações são: se essa cena ela é realizada em um ambiente interno ou externo, se ela é realizada durante o dia ou durante a noite, e onde é que ela ocorre, o que está um resumozinho do que se dá nessa cena. Então, por exemplo, eu vou colocar uma cena que eu vou dizer que é uma cena externa, tá? Então ela é feita ao ar livre, tá? Ela se passa durante o dia, ponto e vírgula, e o que vai acontecer lá? Eu vou mostrar princesas educando as crianças, ok? Então pronto, essas 3 informações já são essenciais para que eu possa me posicionar na realização desse roteiro. Próximo passo. Muito bem, então aqui eu tenho várias opções. Eu vou escolher a opção plano. O que essa opção plano ela me diz, né? Bom, o que é um plano em cinema? Um plano é um conjunto de frames que é rodado de forma ininterrupta. Isso é que caracteriza um plano. Mas aqui no CeltX, por uma questão de organização, a gente vai usar
o plano meio que como um sinônimo, apesar de não ser exatamente isso, de o posicionamento da câmera. Como é que você vai posicionar a câmera em relação àquela cena, aqueles atores, aquele ambiente que você está retratando. Tá? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui PG, né? PG, plano geral. Então é aquele tipo de plano aberto, de filmagem onde a câmera está aberta, pegando todas as informações que estão ali presentes no cenário. Tá? Vou colocar aqui, ó, plano geral, tá? Para vocês lembrarem que é isso daí. Mas não precisa colocar, porque a sigla PG já remete a um plano geral. Muito bem. Próximo item, eu vou descrever uma ação. O que vai ocorrer ali e que eu retratei através de um posicionamento de câmera, considerando um plano geral. Tipo assim, vamos lá. Uma grande área verde, por exemplo, né, é mostrada onde diversas crianças desenvolvem atividades de arte ao ar livre. Então, por exemplo, essa é a descrição de uma ação. Do que está acontecendo lá? Né? Uma grande área verde é mostrada onde diversas crianças desenvolvem atividades de arte ao ar livre. 4 professoras se revezam no ensinamento das crianças. Bom, então, uma ação bem retratada aqui, onde eu digo que uma grande área verde está sendo apresentada, diversas crianças desenvolvem atividades de arte ali ao ar livre e 4 professores se revezam nesse processo de ensinamento das crianças. Muito bem. Vamos ver uma outra opção que a gente tem aqui, que seria a opção de personagem. Então, aliás, antes da opção de personagem, vamos ver essa opção aqui. Existe um item chamado rubrica. Para que seria esse item rubrica? Vejam que quando eu coloco lá rubrica, ele já coloca um conjunto de parênteses, né? E seria para eu mostrar alguma característica do que está acontecendo. Por exemplo, crianças cantam. Eu vou colocar aqui passarinhos cantam. Então eu estou no meio da floresta, tem um ambiente de professores ensinando arte, então eu quero que esse ambiente todo seja retratado com passarinhos cantando em volta. Então vamos lá. Então isso seria o que a gente chama de rubrica dentro desse registro do CellChex. Muito bem. Então posso colocar aqui um outro plano. O que vai acontecer em seguida? Vou colocar traveling, câmera viaja por entre os personagens e para a professora Ana. Tá? Então, eu vou mostrar agora um trabalho de câmera e
registro isso dentro de plano, tá? Que é como é que eu vou, qual é o comportamento ou qual é o posicionamento da câmera diante daquele cenário. Então eu vou fazer um trabalho com a câmera de traveling, que é quando você pega a câmera e anda pelo meio do cenário com ela, tá? Mostrando o que tá acontecendo ali, para que isso dê a quem está assistindo o teu filme a ideia de que ele também está viajando junto ali, conhecendo mais detalhadamente o cenário como um todo. Tá? Muito bem. Outro item aqui seria o item personagem. Então, personagem. Agora eu vou dar destaque. Falei que tinha uma professora chamada Ana, vou colocar Ana. Então, agora quem tem destaque é o personagem Ana. E o que ela vai fazer em seguida? É um diálogo. Tá? Então, ou seja, esse diálogo vai ser usado pela personagem Ana. Tá? Então, ela pode chegar com um dos garotos e dizer, por exemplo, assim: não pressione muito o pincel, meu querido. Tá? Muito bem. Então, aqui eu coloquei o personagem que é Ana e coloquei o texto do diálogo que ela vai utilizar. Tá? Tem um item aqui chamado texto que eu posso fazer algum tipo de complemento que não esteja previsto em nenhum desses itens. Tá? Ok, se eu quiser definir como vai ser feita a transição dessa cena, seria a cena 1, para a próxima cena, então basta vir aqui e definir a transição, né? Então, por exemplo, fade in, né? Como é que se eu vou escurecendo a cena e clareando depois, ou se eu vou clareando a cena e escurecendo depois, então fade in, fade out, aqueles vários efeitos que eu posso usar, ou então corte seco, né? Na transição de uma cena para outra, eu defino através desse item transição. Tá? Então, beleza. Aqui, ó, eu vou desenvolver toda a cena e aí depois que eu terminar, né, vou fazer o diálogo entre os outros personagens. Se tiver um segundo personagem, sei lá, personagem Maria, vou colocar o diálogo todo dela. Depois eu passo para cena 2. Né? A cena 2, por exemplo, já vai ser interna, durante a noite, sei lá, na escola. Né? Crianças na escola. Crianças na escola. E assim eu vou desenvolvendo todo o meu trabalho. Existe também no CellTeX alguns recursos interessantes que a gente pode usar. Então, a gente, quando colocou aqui a questão do plano, né, onde a gente vai dizer como é que a gente quer que a câmera esteja posicionada para fazer o registro daquela imagem, eu posso também vir aqui, onde tem esboço de plano, vou clicar aqui, ó, 2 vezes, e aí ele me permite fazer uma espécie de esquema, né, gráfico para poder orientar o diretor na hora que ele for filmar isso daí. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui seria uma linha, né, um risco. Aí aqui eu tenho personagens, vou pegar um homem, por exemplo. Vou pegar um personagem, uma mulher, só para exemplificar, como se fossem 2 personagens que estivessem dialogando, né? Então viro ele de frente para cá, vou pegar ela aqui, viro de frente para ele, vou posicionar, pegar o item câmera, né? Vou usar 2 câmeras nesse processo, vou posicionar a primeira câmera mais ou menos aqui. Vou posicionar a segunda câmera mais ou menos aqui, usando aquela regra do eixo de 180 graus. E aí eu posso fazer todo esse trabalho
gráfico para orientar o diretor de como eu imagino que aquela cena, né, ela seja registrada em todos os seus detalhes. Posso usar aqui um projetor para definir como é que vai ficar a iluminação, tá? Então posso definir como é que vai ficar, enfim, quer dizer, eu posso fazer esse registro, tá? E aí aqui eu posso vir, que seria associado a esse item esboço de plano, eu posso renomear. Tá? Então, ao invés de chamar de esboço de plano, eu vou chamar esse cara aqui de, sei lá, diálogo de Ana, que é a professora, e, sei lá, Júlio, que é um aluno, por exemplo. Ok? Ok? Então, está feito esse diálogo. E no roteiro, se eu quiser, eu posso fazer algum tipo de referência a esse item aí. Tá? Então, quando eu for criar aqui um novo item, né, eu vou definir lá em plano, ou se eu quiser, eu posso usar o texto, não tem problema. Né, verificar plano em diálogo de Ana e Júlio. Então aqui eu estou chamando a atenção para ele verificar que tem uma referência gráfica aqui em Ana e Júlio que mostra como eu imagino que a câmera, os personagens, enfim, os recursos estejam disponibilizados para essa cena. Tá? E aqui eu vou usar os outros personagens. Eu vou criar mais um personagem aqui. Vamos supor que o outro personagem seria o Júlio. Tá? Então, personagem Júlio, ainda na cena 1, e aqui o diálogo. Estou tentando, professor. Tá? Muito bem. Então, aqui eu já tenho dois personagens, eu tenho a Ana e eu tenho o Júlio. Tá? Quando eu terminar de escrever todo o meu roteiro, né, eu tenho aqui embaixo algumas abas. Uma delas é, lógico, muito importante eu preencher logo, que seria, por exemplo, a página de título, tá? Onde vai ter o título do meu roteiro, né, que eu vou escolher. Posso entrar aqui e substituir, por exemplo, a fada laranja e o ermitão. Vamos supor que seja esse o título, qual é o autor, seu nome. Tá? Isso vai sair como uma espécie de página de rosto do roteiro no formato internacional, no formato de padronização internacional. Tá? Baseado em, se tem se é baseado em algum livro ou em alguma outra obra, tá? Informações eventuais de copyright e informações de contato. Né? Para contato, por exemplo, e-mail, aí coloca o teu e-mail, mauro@email.com.br, né? Ou algum número de telefone e assim por diante. Então, isso aqui, quando nós gerarmos o roteiro, ele vai sair como uma espécie de página de rosto. Nós estamos trabalhando bem aqui em roteiro. Tá? Ao final, quando tiver tudo terminado, a gente só manda ele formatar e gerar em PDF, que ele já imprime no formato PDF pronto para a gente poder utilizar e enviar, né, para revisão ou enviar para algum evento. Muito bem. Aqui também a gente tem um item bem interessante chamado catálogo principal. Tá? Se você der 2 cliques aqui em catálogo principal, o que ele faz? Ele seleciona, né, ele organiza por personagens. Aí como é que ele sabe que que a Ana e o Júlio são personagens? Porque aqui no roteiro eu fiz a marcação correta e quando eu fui registrar a Ana eu disse que era do tipo personagem. Quando eu fui registrar Júlio, eu disse que era do tipo personagem. Então, é por isso que é importante você fazer a marcação bem direitinho lá para ele poder
fazer essa passagem pelos outros módulos também de forma correta. Então aqui ele te permite caracterizar detalhadamente cada um desses personagens. Então, ó, personagem Ana. Qual é o nome completo da Ana? A Ana Maria Fátima da Silva. Tá? Coloca a descrição desses personagens. Tá? Aqui você pode entrar, tem outras informações, né? Quais são qual é a descrição mais detalhada desse personagem? Qual é a idade dela? Qual é a cor do cabelo? Qual é a altura? Qual é a cor dos olhos? Qual é o peso? Algumas características distintas, algumas características principais do personagem, se é tímido, se é sei lá, se é desembaraçado. Então tudo isso você vai definir, né, para que quando o diretor for contratar o elenco dele, ele tenha uma referência bem mais completa sobre aquele personagem, e essa referência obviamente não vai estar necessariamente descrita no corpo do roteiro, né? Vai estar nesse catálogo aqui. Tá? Qual é o papel desse personagem? É um protagonista? É um mocinho? Né? É um antagonista? É um melhor amigo? Né? É um companheiro de estrada? Tem um interesse amoroso? É confidente? É parceiro? É catalisador? É mentor? É engraçado? Enfim, você vai caracterizar bem esse personagem. Qual é a motivação? Qual é o objetivo desse personagem? Qual é o plano do personagem para atingir esse objetivo? Né? Quais são os ascendentes do personagem? Né? Ascendentes familiares. Quais são os vícios? Quais são os hábitos desse personagem? Como é que se deu a educação desse personagem? Qual é a personalidade dele? Do que ele gosta? Do que ele não gosta? Enfim, isso aqui vai fazer com que você dê subsídios a quem está dirigindo aquele filme, para poder selecionar o elenco, e após o elenco ter sido selecionado, para o ator ou atriz caracterizar bem esse personagem, né? Incorporar esse personagem, como fala. Então aqui você vai fazer essa descrição para cada um deles, tá? Para cada um desses personagens você vai fazer isso aqui, e é uma documentação adicional que fica ali registrada. Então a gente tem um roteiro, né? Já vimos 3 coisas: como é que você desenvolve o roteiro, que é baseado em quebras de cena, tá? A questão dos posicionamentos, do projeto de posicionamento de plano, como é que a câmera vai estar posicionada, como é que os personagens vão estar posicionados, e o catálogo, que é utilizado para você poder definir, né, os pormenores daquele personagem. Tá? Então essa é a característica do CellTeX, e que dá ele uma flexibilidade muito grande. Eu ainda tenho aqui ao lado alguns itens que eu posso associar. Eu posso fazer, estou aqui dentro da cena 1, né? Estou trabalhando na cena 1, eu verifiquei aqui, cena 1. Então eu posso fazer uma nota, né, que vai ficar associada naquele ponto, tá? Não esquecer de que o vestido da princesa, da professora deve ser, sei lá, vermelho por algum motivo, tá? Então, definir essa nota, tá? Posso fazer várias notas e associar aos diversos pontos aqui da minha cena. E essa notinha vai ficar mostrada aqui em cima, né? Quando der 2 cliques ela vai aparecer aqui do lado. Posso fazer uma associação a uma cena através de um registro fotográfico, né? Então eu posso, por exemplo, eu gostei muito, eu estou dizendo que as crianças estão ao ar livre, estão
mundo se divertindo. Então eu tiro uma foto de um lugar, por exemplo, que eu acho que seria bem próximo daquilo que eu imaginei para esse ambiente. Então basta eu vir aqui, né, acrescentar no mais e escolher uma foto que eu tenho tirado, que essa foto vai ficar aqui e vai ser associada a esse item. Eu vou colocar aqui uma imagem que na verdade é uma imagem que deveria, porque eu não tenho uma foto no momento, né? Então eu vou colocar uma imagem que seria do storyboard. Aqui é uma outra parte que a gente vai fazer, mas só por não ter essa foto no momento eu vou cadastrar essa imagem do storyboard. Tá? Vamos lá, storyboard, pega aqui uma foto qualquer. Então olha, essa foto aqui, ela tá, se eu der 2 cliques ela vai abrir associada com aquele ambiente que eu imaginei. Então eu posso fazer esse registro e vejam, no lugar onde eu estava com o ponteiro do mouse, quando eu inseri esse registro fotográfico, ele coloca uma referência aqui ao lado também. Então aqui tem a nota, aqui tem um registro fotográfico. Se eu der 2 cliques em cima dele, ele vai expandir, né, para me mostrar o detalhe. Tá? E aqui eu posso colocar um item que seria uma análise técnica. Tá? Então eu posso fazer uma referência dizendo que esse personagem é um ator e tem tal característica. Então ele vai fazendo essa associação dessa análise técnica. E da mesma forma que eu deixei o registro da fotografia e da nota, ele deixa também essa análise técnica aqui associada ao meu texto do roteiro. Tá? É assim que funciona. Então, depois que você terminar de fazer todo esse registro, né, o que você vai ter é o teu roteiro completo, pronto para você poder ir para o set e filmar. Eu vou só abrir aqui um outro roteiro que eu já fiz para vocês terem uma ideia de como esse processo ele ocorre. Então, olha, aqui tem todas as cenas relacionadas, tá? E aqui tem toda a descrição do roteiro, né, que eu desenvolvi. Tá? Se eu vier aqui em formatação PDF, eu clico aqui, tá? Espera um pouquinho, ele vai apresentar esse texto, tá? Sugerindo que você adquira o CeltX Studio, você coloca Dismiss. Tá? Basta clicar aqui que aí ele vai gerar o teu PDF, aqui o PDF, todinho dentro de uma formatação com padrão internacional de roteiro. Tá? E aí daí você escolhe se você quer salvar em PDF no teu computador, se você quer imprimir, você já está com ele pronto para ser trabalhado. Ok? Legal, pessoal. Terminado o roteiro, depois que eu concluí, já imprimi o meu roteiro, então eu posso cadastrar agora o meu storyboard, projeto do meu storyboard. Então, para fazer isso, eu vim aqui em arquivo, tá? Novo projeto, e escolho a opção storyboard. O que é o storyboard? É um conjunto de rascunhos de desenhos, né? Então você não precisa ter esses desenhos feitos com muita qualidade, etc. e tal. São para você ter uma referência de posicionamento, de como vai ficar aquela cena e de repente até mostrar isso aí para o teu produtor, para alguém que está disponibilizando os recursos para que o filme realmente aconteça. Tá? Então, eu venho aqui, é bem simples, nova imagem, vou cadastrar a primeira imagem do meu storyboard. Tá? Aqui eu vou colocar o título para essa primeira imagem, por exemplo, crianças na floresta desenvolvendo
arte. Tá? Muito bem. Esse item aqui, novo esboço de plano, a gente não vai utilizar, mas só para mostrar para vocês, ele é aquele recurso onde eu posso fazer uma representação gráfica, tá? De como eu quero que as coisas fiquem, como é que eu quero que a câmera esteja posicionada em referência aos personagens, como é que eu quero que a iluminação esteja, né? Então eu posso definir isso tudo aqui nesse projeto, tá? e associar esse item ao meu storyboard. Eu não vou fazer isso, né? Só para mostrar para vocês que existe essa possibilidade. Então aqui eu só vou colocar mesmo o storyboard. Tá? Então coloquei o título do primeiro quadro do meu storyboard e vou para o próximo. Então eu venho aqui, ó, nova sequência, carrego uma nova imagem. Muito bem. Tá? Qual é o título dessa nova imagem? Criança pintando. Tá? Muito bem. Mesma coisa, se eu quiser esboço de plano eu posso colocar, mas eu não quero. Então vou para nova sequência, nova imagem, pego a terceira. Aqui já é uma criança esculpindo, né? Criança esculpindo. Muito bem. Ok. Agora eu vou para a nova sequência. Tá? Aqui, criança desenhando. Criança desenhando. Vou para uma nova sequência, nova imagem. E vou agora para crianças dançando. Crianças dançando. Nova sequência, nova imagem. Coloca título todos. Se divertindo. E assim por diante. Tá? Depois que eu termino de colocar todas as sequências, eu posso vir aqui em tocar. Quando eu clico em tocar, olha o que ele faz. Ele monta como se fosse um filminho para mim. Tá? E deixa um determinado tempo, uma imagem, eu programo esse tempo, né? E depois ele vai passar para outra. Então, vou rodar, aí ele passa para a segunda, aí ele passa para a terceira, que mostra qual é a sequência que está sendo passada. Tá? E aí eu vou vendo isso como se fosse um filme, então eu tenho uma ideia, uma referência de como é que as coisas vão ficar, como é que eu, enquanto diretor, quero que aquilo fique quando o filme estiver concluído. Tá? Então é bem legal esse recurso. Tá? E você pode inserir aqui todo o storyboard do teu filme. Depois é só ir lá e salvar, que aí ele grava isso como parte do teu projeto. Ok? Muito bem, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Tá? É uma referência bem rápida ao CellTex desse modelo do CellTex, desse software que é instalado no desktop de vocês. Tá? Ok, pessoal. Outra forma de ter acesso ao CellTex é através do serviço em nuvem dele. Tá? Então, eu vou iniciar aqui o site www.celltex.com. Tá? É bem simples para trabalhar. Se você for verificar, se você ainda não tiver registro nessa primeira tela, basta você preencher primeiro nome e último nome, tá? O e-mail e escolher uma password e assinar. Ele vai mandar uma confirmação para o seu e-mail e a partir daí você já está habilitado a utilizar. Bom, eu como já fiz esse cadastro, eu só venho aqui em login e vou fornecer as minhas informações.
para eu poder usar o serviço. Então, login, me conecto. A única desvantagem que eu vejo entre você usar esse sistema online, né, e o CellCheck que a gente baixa e instala no desktop é que esse sistema online ele é cheio de restrições e ele só vai liberando essas restrições se você, à medida que você você faz uma assinatura. Então você tem direito a pouca coisa aqui, mas de repente pode ser interessante. Uma dessas coisas é fazer o teu roteiro. Aquela parte, por exemplo, do storyboard, você não tem acesso se você não assinar. Tá? Então, ele entra aqui nessa área de estúdio. Se quiser começar um projeto, você vem aqui em New Project. Tá? Você vai dizer qual é o tipo do teu projeto. Por exemplo, a fada laranja e o ermitão. Escolhe qual é o tipo. Verifiquem que alguns ele já não está liberando, justamente porque a minha assinatura de trial, né, ela já expirou. Então eu já estou usando o módulo que é gratuito dele, que você pode continuar usando após o período de experiência da versão completa, mas ele vai te bloquear algumas coisas. Então vou trabalhar nesse módulo de filme e TV. Aí eu venho aqui em Create, tá? E aí ele cria esse meu módulo. Aqui na parte de cima é o local onde tem script, a fada laranja e o ermitão, é onde eu vou usar para escrever o meu script. Esses outros módulos aqui, vocês podem verificar que o sistema online é bem mais completo, porque ele permite que você faça storyboard, que você crie um orçamento para o teu filme. Tá? Você clicar aqui no budget, que significa orçamento em inglês, ele já te abre uma janela onde ele vai permitir que você faça o cadastramento de todo o teu orçamento. Então é um recurso bem interessante, bem legal, mas que vai estar limitado pelo fato de que eu não tenho a assinatura desse software. Então eu posso olhar, mas eu não vou poder modificar nada. E aqui, se eu fizesse a assinatura, eu poderia entrar com o valor estimado para os escritores que eu vou precisar contratar, para o pessoal do storyboard, para o diretor, para os atores. Então ele já te dá inclusive uma lista de itens que você pode montar o teu budget, ou seja, o teu orçamento. Tá? Mas isso aí eu vou fechar, isso para mim não interessa porque eu não tenho assinatura, eu simplesmente estou trabalhando com o módulo gratuito dele. Então o que vai interessar para vocês é esse primeiro item que está aqui, onde tem script. Vou clicar nele e aqui eu vou verificar que existe a referência àqueles mesmos módulos que eu expliquei para vocês do CellCheck para você trabalhar offline. Você baixa e instala no teu computador. Tá? Então, Scene Heading seria o cabeçalho, onde naquele exemplo que nós fizemos lá, nós colocamos cena 1, tá? Onde você tem que dizer se ela é externa, né? Se ela é interna, se ela ocorre de dia, se ela ocorre à noite, e uma descrição pequena da cena, né? Crianças desenhando, por exemplo. Tá? E aí você tem todos os outros elementos que nós utilizamos e que nós já mostramos para vocês. Tá? Sendo que a action é a descrição, né, da parte de ação. Né? Então, por exemplo, crianças aprendem arte em uma clareira na floresta. Tá? 4 professoras ensinam diversas
ou realizam diversas atividades. Né? Realizam diversas atividades. Ok? E aí você vai desenvolvendo as tuas ações e assim por diante. O outro item que a gente tem é esse caráter, que seria na verdade o que? É o personagem. Tá? Lembra lá que a gente tem em português, né? Na versão que foi mostrada para vocês. Então, aqui eu teria a Ana, e aqui você tem o diálogo, que é o que esse personagem vai desenvolver. Use o pincel com mais cuidado, alguma coisa assim. Tá? E você tem aqueles outros elementos que a gente já mostrou para vocês. Aqui a gente chama a rubrica, né? Do tipo passarinhos cantam. Tá? Temos também a parte de transição entre uma cena e outra, que pode ser, por exemplo, um fade in, fade out. Tá? Temos um outro item aqui, a parte do shot, né, que é como é o posicionamento que você escolheu por fazer da câmera. Tá? Então, como é o plano, aí você vai dizer, por exemplo, plano americano, então plano geral, e assim por diante. E todo esse roteiro, ao final você grava, tá? E você pode imprimir. Tá? Ele já grava automaticamente, só clicar aqui e depois você imprime. Ele já imprime no formato, já gera para PDF e já imprime no formato padrão, tá? Que a gente vai usar para poder fazer esse nosso trabalho. Então é bem interessante, é bem prático, só que ele tem algumas limitações se você for trabalhar com o módulo gratuito. Mas uma coisa muito legal que ele tem também é o fato de você poder trocar experiências, né? Trocar informações sobre esse roteiro com outra pessoa que também tem assinatura do CellTechs. Então você pode cadastrar as pessoas, né? Você vem aqui na parte de estúdio, tá? E onde tem Studio Management, o gerenciamento do estúdio, aqui você pode cadastrar quem são as outras pessoas. Você pode convidar uma pessoa para que ela abra uma conta no CellTechs e trocar algumas informações também de forma um pouco limitada, pelo fato de você ter assinatura. Então a única restrição que eu tenho em relação a essa ferramenta ser usada na nuvem é se você for trabalhar com ela no formato gratuito, porque a única coisa que você vai fazer, que você vai conseguir fazer, é o roteiro. Se só te interessar isso, tudo bem. Mas aqueles itens adicionais, onde você pode agregar o storyboard, onde você pode agregar todas aquelas ferramentas de acompanhamento do roteiro, né? Elas ficam limitadas. Então o teu roteiro ele vem aqui para frente. A gente está trabalhando nesse aqui, ó, a fada laranja e o ermitão, tá? E eles dizem aqui como é que ela está, se ela está privada, se ela está shared, compartilhada com outra pessoa e assim por diante. Aí eu clico em cima dela, vou de novo para lá, eu posso continuar fazendo os ajustes que eu julgar necessários nesse roteiro. Então é uma ferramenta, se você não tem acesso, não tem um computador em casa, só pode trabalhar em lugares onde você não pode instalar o CellTechs, é uma opção, mas podendo, eu sugiro que você faça isso. Para você poder fazer a instalação daquele módulo offline, é bem simples. Você só vai no Google ou qualquer outro mecanismo de pesquisa e digita lá CellTechs Download. Tá? A pista é essa, CellTechs Download. Então, por exemplo, aqui, ó, o primeiro download que veio, né, você já tem o software. Apesar disso, eu vou deixar o link lá na descrição para facilitar. Então é só vir aqui download e você já instala aquele primeiro módulo que eu mostrei
e onde você tem toda aquela funcionalidade que eu considero mais completa do que usar para quem vai fazer uma assinatura, eu repito, uma assinatura gratuita. Tá? É bem mais completo do que usar esse módulo da internet. Tá? Se você pretende assinar, então realmente a internet, o módulo da internet é fantástico, ele vai te liberar muito mais opções, muito mais ferramentas para você desenvolver o seu projeto. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço.